atentíssimos a tudo que vai vai ser comentado aqui na nossa sala de reunião. Muito obrigada a todos que estão aqui na sala, agradeço a participação de cada um que se programou para estar aqui nessa sexta-feira, dando continuidade à nossa maratona, e não acabou, amanhã temos mais. Sábado ainda tem palestra, então eu passo a palavra à senhora para que esteja fazendo a apresentação e começando a nossa reunião. Tudo bem, deixa eu só colocar logo aqui o slide, né? Sim. Novato aqui nessa plataforma. Tem que ir logo começando aqui. Bom, gente, vocês estão conseguindo ver o meu slide? Tá ótimo. Certo. Boa noite. Acho que tivemos algum problema aqui na conexão da professora. A mesma acho que acabou saindo da reunião. Gente, peço desculpas, acontece, todo mundo aqui é novato nessa plataforma, mas ela logo entra novamente. Oi, Ok. vocês estão me escutando? Agora voltou. Ah, e aí, agora tá tudo certo ou tá falhando? Não, agora tá ótimo, pelo menos o áudio e o vídeo tá ótimo. Certo, Já então eu vou pode. tentar mais uma vez. Certo. Eu nem sei onde foi que eu tava falando, quando eu percebi que acho que tinha uma coisa estranha. Onde foi que eu parei? Você tá isso, nessa tela inicial. Certo. Pronto, então deixa eu dar aqui um F5 Ok. para a gente iniciar novamente. Só um minutinho. Pronto. Então vamos lá. Recomeçar, vamos começar tudo do começo. Que eu não sei onde foi que vocês me escutaram, onde foi que o áudio parou. Então vamos lá. Eu sou a professora Carol Vasconcelos e eu atuo na área da radioterapia já tem 4 anos. E sou especialista nessa área também. E hoje eu vim trazer para vocês um assunto que é muito pertinente dentro da área da radioterapia, muito importante, tá? Que é pouco falado, porque a radioterapia pediátrica, ela é um assunto que é um desafio até para os médicos, tá? Não é um desafio só para nós, é um desafio também para os médicos, para os físicos e tudo mais. Por que é um desafio? A radiação, como a gente sabe, ela tem os seus efeitos, né, negativos também. Mas que, se bem utilizados, se bem programados, a gente consegue ter os efeitos positivos, que é o que a gente busca quando a gente faz radioterapia no paciente. E aí, a gente tem alguns desafios que a gente precisa superar, que eu vou colocar aqui para vocês quais desafios são esses. E no decorrer da palestra, eu vou demonstrando para vocês o porquê que essa área de radioterapia pediátrica ela é tão mística, né? Um assunto tão difícil de ser abordado, tanto na área médica, na área física e na área entre os tecnólogos também, os profissionais da radiologia, técnicos e tecnólogos que atuam nessa área. E aí eu vou explicar para vocês a melhor forma de manejo desses pacientes, que é completamente diferente do manejo de pacientes adultos, né? E vou explicar também para vocês quais são os protocolos clínicos que a gente utiliza
para poder fazer com que esse tratamento radioterápico seja menos deletério para o paciente e mais proveitoso, né? Que seja mais positivo para esse paciente. Então, a gente precisa cumprir vários pré-requisitos, vários protocolos de segurança para poder entregar com maestria essa dose que foi prescrita pelo médico, tá? E essa, digamos assim, esse desafio, ele começa logo que uma criança é diagnosticada com uma neoplasia maligna, né? Seja que localização for, é um baque, né? Então, começa daí o desafio. O segundo desafio é prescrever ou não prescrever uma radioterapia para esse paciente pediátrico. Porque a gente sabe, né? Muitos de vocês já estão atuando na área, né, Maria? Eu não sei qual é o nível da maioria dos alunos, você pode me dizer? Aqui nós temos técnicos, tecnólogos, profissionais e estudantes. Pronto, então tá todo mundo aqui no mesmo barco, né? Estamos aqui no misto, todo mundo Todo mundo aprendendo. misturado. Pronto, então, como a maioria de vocês sabem, a radiação ionizante, ela tem os seus efeitos, né, tanto agudos quanto tardios, que são aqueles efeitos que aparecem logo quando começa um tratamento com radiação, e tem aqueles efeitos que acontecem lá na frente, anos depois, certo? Então, quanto mais tempo de vida esse paciente tiver, mais propício a aparecer um efeito tardio ele é, tá? E se tratando de um paciente pediátrico, ele é um paciente de pouca idade, então entende-se que ele vai viver muitos anos. Então, se ele vai viver muitos anos, que esse é o objetivo quando a gente faz um tratamento, né, nesse paciente, se ele vai viver muitos anos, então ele com certeza vai ter um efeito tardio. É certeza, tá? É diferente de um paciente que já é meia idade, já é um paciente idoso. A gente sabe que ele não vai ter um efeito tardio porque ele não vai viver a tempo de ter aquele efeito tardio, correto? Mas o paciente pediátrico, o médico tem certeza que ele vai ter um efeito tardio, porque a dose de radiação na radioterapia, ela é uma dose de matar mesmo, né? Para matar células neoplásicas e preservar ao máximo as células sadias. Então, se eu coloco ali uma dose para matar, onde aquela radiação passar em tecido sadio, ele vai absorver aquela energia. Embora seja menos do que a energia depositada no tecido neoplásico, mas o tecido sadio vai receber uma certa radiação, correto? Então, a preocupação dos médicos é justamente essa: fazer com que essa prescrição de dose e esse planejamento seja tão efetivo que não aconteça efeitos e danos muito pesados nesse tecido sadio, porque ele vai ser atingido, tá? E aí eu vou, mais na frente, né, eu vou dar algumas soluções para que esses efeitos sejam minimizados, certo? Gente, tem uma caixinha para pergunta, né, para mensagem, um chat, não é isso? E aí, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, quem não gosta de mandar áudio, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta no decorrer da palestra, vocês podem usar o chat. Eu só vou descobrir onde é que ele fica aqui. Eu vou estar aqui, Carol, anotando e vendo aqui as perguntas, igual a gente está fazendo a dinâmica, né? Eles vão deixando as perguntas no chat, e aí no finalzinho a gente tira todas, faz esse trocadilho de perguntas e respostas com o palestrante. Ah, show de bola. Mas a qualquer momento, se alguém se sentir à vontade em perguntar, tá? Pode ir me passando as perguntas, pode até ir interrompendo, porque às vezes é a dúvida de outra pessoa, e aí a gente complementa, né? Tá, joia. Não tem problema. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Quais são os principais desafios, né? Vamos passar para frente aqui. Pronto. Vamos lá. Ui, passei demais. Voltando. Primeiramente, a ocorrência, né? A gente sabe que o câncer infantil, ele corresponde de 2 a 3% de todos os tumores do Brasil. É um quantitativo pequeno e, graças a Deus,
né? E essas estimativas de incidência, elas são realizadas pelo INCA todos os anos e apontam a ocorrência de 8.460 casos de novos cânceres em crianças e adolescentes no país só nesse ano, tá? E desse grupo, cerca de 40% serão submetidos à radioterapia, requerendo recursos e cuidados específicos que contemplem as peculiaridades das diferentes faixas etárias. Vamos lá entender, né, o que isso significa. Ai, meu pai, estou passando aqui sem querer. Vai dar certo. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui essa caixinha aqui para eu poder enxergar melhor. Pronto. Então, vamos lá. A gente tem essa incidência, né, que não é tão grande assim, só que vejam, desses 2% e 3% de crianças que representam os tumores do Brasil, 40% vão passar por radioterapia, tá? E 60% não, ok? Por que que a minoria passa por radioterapia e a maioria não passa? Justamente por conta daquilo que a gente acabou de conversar. Existe o efeito tardio que, com certeza, essa criança vai ter mais lá na frente. Então, o médico precisa ser muito criterioso na hora de prescrever a radioterapia para essa criança, porque ele tem que pesar aí o custo-benefício, né? Qual vai ser o efeito tardio que essa criança pode apresentar e se é melhor ela conviver com os efeitos da neoplasia ou fazer outros tipos de tratamento que existem no mercado, ao invés de se submeter à radioterapia, ou ele vai pesar que a radioterapia é a melhor escolha, o melhor tratamento para aquele diagnóstico daquele paciente, né? Então, por isso que apenas 40% passam por esse procedimento de radioterapia, tá? E os outros 60% não. Justamente pelo fato de que as células sadias também vão ser atingidas, né, pela radioterapia, e o médico precisa ter uma noção muito grande de qual vai ser o efeito para aquela criança, porque uma coisa é certa, terá efeito, tá? E isso não se trata só na radioterapia pediátrica, tá? Os efeitos da radioterapia, elas são para 100% das pessoas que se submetem à radioterapia. 100% delas vão ter efeitos da radiação ionizante, isso é certo. Agora, o nível do efeito, ele sofre uma dinâmica, né, uma mudança de acordo com a dose, a localização da neoplasia que está sendo tratada e a idade da pessoa e a condição também daquele paciente, a condição clínica daquele paciente. Então, a depender desses fatores, vão ter alguns tipos de consequências daquela radiação ionizante e, dependendo de outros fatores, vão ter outras consequências. Agora, num paciente pediátrico, né, é 100% certeza que ele tem efeitos tardios da radiação. Então, eu vou dar aqui um exemplo de efeito tardio, né? Por exemplo, o câncer radioinduzido, uma neoplasia secundária radioinduzida. Então, o médico tem que medir se essa neoplasia secundária, que pode vir a acontecer, ela é menos deletéria do que a primária, por exemplo. Podem acontecer radiodermite, né, de diferentes graus, grau 1, grau 2, grau 3, e aí vai, por aí vai. Podem acontecer diversas estenoses, dependendo da localização, né, daquele paciente, da neoplasia daquele paciente. Pode acontecer cegueira, o paciente pode, se for um câncer no cérebro, por exemplo, ele estiver recebendo uma dose de radioterapia numa região de glioma ali que está pegando córnea, que está pegando retina, um retinoblastoma, a depender do local daquele tratamento radioterápico, esse paciente pode ficar cego, por exemplo. Aí o médico, juntamente com a família, vai medir se aquela consequência, aquele efeito tardio, aquele efeito agudo, ele é melhor do que conviver com a neoplasia ou até morrer dela, né? Porque algumas neoplasias o paciente só vai ter a radioterapia como tratamento primário, tá? E aí a radioterapia, ela não acontece só como um tratamento principal. A gente pode ter a radioterapia como adjuvante,
neoadjuvante, junto da cirurgia, junto da quimioterapia, tá? Para poder dar uma sobrevida melhor para aquele paciente, para dar umas chances de curabilidade maior para aquele paciente. Mas a radioterapia, assim como qualquer outro tratamento, ele tem que ser muito criterioso, mais do que os outros, tá? Eu não estou dizendo que na quimioterapia não tem um critério, que na cirurgia não tem um critério. Claro que tem, porque todos os procedimentos médicos, eles têm um risco, né? Tem o risco e o benefício. Agora, na radioterapia, como os médicos sabem que a radiação ionizante é bem deletéria, né? Pode acontecer um dano muito, digamos assim, até fatal para aquele paciente pediátrico. Então, por isso que ela tem que ser muito comedida, tanto na dose quanto na prescrição. O médico dizer, olha, esse paciente vai passar por radioterapia. Então, é o tipo de situação que é um desafio para os médicos, e aí a gente vai já ver qual é o nosso desafio, né, nessa situação, qual vai ser o nosso papel nessa situação, que a gente possa contornar já tantos desafios que aquela criança e aqueles familiares estão ultrapassando, né? Vamos lá. Deixa eu passar aqui a próxima. Pronto. A radioterapia pediátrica ela é uma atividade especializada dentro da área de radioterapia. Serviços integralmente voltados à atenção em radioterapia pediátrica são raros no Brasil e no mundo. As crianças, em geral, recebem tratamento em unidades destinadas fundamentalmente à atenção de pacientes adultos, com diferentes níveis de adaptação ao atendimento em pediatria. Vamos lá. Por que que não existe centro só de radioterapia só para criança? Por aquele motivo que eu já falei para vocês no início, né? Apenas de 2 a 3% dos tumores do Brasil são pediátricos, os outros 97% é de adulto. Então, a maioria das instituições vão investir aonde? Para os adultos, né? Porque a gente sabe que existe o viés do negócio também, a medicina é um negócio, né? Não é só filantropia, não é só ONGs, também existem hospitais com fins lucrativos, né? Então, eles vão investir para adulto, porque é onde tem um público para poder ser atendido. Agora, as crianças também representam uma grande quantidade de pessoas, porque você vê aqui em porcentagem, parece pouco, né? 2, 3% é pouco. Mas quando você vai falar em quantidade de pessoas, vocês viram que só para esse ano são 8.640 crianças e adolescentes, só para esse ano de 2020, a estimativa, tá? Então, quando você vê o número cheio, você vê que é bastante gente, né? Muita gente. E aí, 40% desse número aí vão ser submetidos à radioterapia. Só que não existem, pelo menos no Brasil, centros adaptados totalmente, né, voltados para os pacientes pediátricos. Os centros são para adultos, e aí o que a gente faz? A gente faz uma adaptação para receber essas crianças, né, que vão ser tratadas no centro. E aí essa adaptação nem sempre ocorre da forma mais correta, da forma mais, digamos assim, humana, né, que precisa ser. E aí eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre como é que a gente pode transformar esse momento, né, de dor, um momento tão ímpar, né, que a família está passando, tão difícil, em um momento um pouco mais leve, tá? A gente vai já conversar sobre isso. E aí, o número crescente de casos de câncer infantil e a necessidade cada vez mais presentes de reduzir os efeitos colaterais do tratamento, com a melhora constante da qualidade da sobrevida, tornam necessário o desenvolvimento de estratégias e de ferramentas que aprimorem a atenção nessa área. Porque alguns centros não se preocupam com o paciente pediátrico, né? E o que acontece? As chances de sobrevida desse paciente vão diminuir significativamente. Porque a gente sabe que existe o tratamento, né, médico, o tratamento clínico, mas existe também a forma que essa pessoa se vê no mundo, né, a forma humanizada que essa pessoa é tratada, a atenção que essa pessoa recebe, também faz parte do tratamento. E a gente precisa se preocupar com isso também, né? E aí eu lanço uma perguntinha para vocês, tá? Por qual motivo a radioterapia ainda pode ser pouco utilizada em tumores pediátricos no Brasil? Essa é uma das perguntas que eu vou deixar aí no ar, quem quiser já ir respondendo aí no chat,
tá? Para a gente poder... eu vou responder mais lá na frente, mas agora vocês vão respondendo aí, vendo por que a gente utiliza ainda tão pouco essa área que é tão... ela vem sendo pouco utilizada para os tumores pediátricos, mas largamente utilizada para adultos. Cerca de 90% dos adultos que são diagnosticados com neoplasias, eles vão para a radioterapia, né? Então, é uma porcentagem muito alta de adulto para uma porcentagem muito baixa de criança, que é só 40%, né? Então, vocês coloquem aí no chat ou respondam aqui por que vocês acham que a gente utiliza tão pouco radioterapia para criança? Já que já é provado por A mais B que a radioterapia ela é altamente benéfica, altamente curativa. A gente tem aí um índice de curabilidade com a radioterapia altíssimo, né? E com as tecnologias que a gente tem hoje, a gente consegue ter aí um retorno desses pacientes, né, a longo prazo, super bem, sem nenhuma neoplasia secundária, sem nenhum tipo de efeito tardio, os efeitos agudos já se apagando, já saindo da vida desses pacientes. Então, a gente tem um retorno muito positivo da radioterapia. Por que, então, que ela é tão pouco utilizada para criança? Se ela é tão positiva para adulto? Fica aí o questionamento, tá? Vamos lá. E no que consiste essa radioterapia? Para a gente entender como é que ela é feita nas crianças e qual é o poder que essa radiação tem, a gente precisa entender o que ela é, né? Então, a radioterapia, ela consiste na utilização de radiação ionizante para destruir célula tumoral. Esse é o principal objetivo da radioterapia. Mas sabemos que a radioterapia também é utilizada para tumores benignos, tá? Só que é uma porcentagem muito pequenininha, porque você tem que pesar muita coisa para prescrever radioterapia para um paciente, tá? E nem sempre um tumor benigno é um fator de peso para o médico prescrever radioterapia, tá? Existem outras formas de tratar um tumor benigno sem que o paciente precise passar por um tratamento radioterápico. Mas existem tumores benignos, sim, que são tratados com radioterapia, certo? Inclusive, eu já fiz tratamento de vários tumores benignos, inclusive para estética, tá? Tem alguns pacientes que se incomodam com queloide e tudo mais, e a gente faz o uso da radioterapia, sim, para fazer o tratamento da queloide desse paciente, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona essa radiação no tecido, né? A radiação, ela danifica o material genético da célula, evitando que ela cresça e se reproduza. A quantidade de sessões, radiação utilizada e o tempo de exposição é determinada pelo tipo e tamanho do tumor. É indicada para tratar tumores sólidos, mas também se utiliza para o tratamento de leucemias e linfomas, que são tumores mais sistemáticos, né? Que são doenças, neoplasias mais sistemáticas. Pode ser utilizada como tratamento isolado ou combinado com cirurgia e quimioterapia. Vamos entender aqui esse slide, o que ele quer passar para vocês, né? Primeiro, a radiação é ionizante, a radiação vai matar, né? E ela é feita para destruir célula. Só que qual é o objetivo da radioterapia? Destruir célula tumoral, enquanto preserva ao máximo o tecido sadio que está ali circundando, né? O tecido sadio que está ali ao redor dessa neoplasia, que eu não quero atingir. Só que a radiação, ela não pede licença para passar, né? Ela não vai ali afastando os órgãos e indo em direção só da neoplasia. Infelizmente, o que tiver na frente, o que tiver no meio, vai ser atravessado pela radiação ionizante. Vai ser atravessado por essa energia que foi calculada e planejada e prescrita pelo médico, tá? Então, esse é um dos fatores que a gente tem que ter um cuidado aí, que os médicos também ponderam na hora de prescrever a radioterapia para o paciente, tá? Então, qual é o objetivo dessa radiação? Danificar essa célula neoplásica e evitar que ela cresça, que ela se reproduza. Olha aí, começou o assunto de radiobiologia, né? O que acontece com a célula? A radiação está aqui, né? Ela entra no tecido, ela entra no paciente e atinge a neoplasia, né? Atinge o tumor.
Se não acontecer a morte imediata, dependendo ali da dose, ele vai ionizar aquele meio, ionizar aquela água, né, que tem ali, e aí essa água vai formar radicais livres que vai atingir a célula, impedindo que ela cresça. E, de contrapartida, matando as células neoplásicas. E aí você pode me perguntar: ah, professora, vai acontecer a mesma coisa com a célula sadia? Vai acontecer. Só que, o que acontece dentro da radioterapia? A gente tem uma colimação precisa, a gente tem uma dose precisa, a gente tem campos muito bem planejados, né, simétricos ou assimétricos, para poder atingir o centro do tumor. E aí a radiação vai passar por aquele tecido normal e atingir aquele centro tumoral. A dose maior, o pico de dose, vai se dar lá no centro tumoral. Nos outros tecidos que ele vai passar, que a radiação vai passar, não vai dar tanta ionização quanto vai dar lá no centro tumoral, mas vai ter ionização, tá? Então, é por isso o cuidado do médico e essa ponderação que eles têm para prescrever paciente pediátrico. Porque, por exemplo, se tiver ali um quiasma óptico, se tiver um ureter, se tiver qualquer tipo de órgão muito sensível, muito radiosensível ali no meio, ele vai ser atingido, né? E se ele for atingido, ele corre um sério risco de ser danificado, tá? Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o posicionamento do paciente, a gente tem que ter muito cuidado com a dose que foi prescrita para a gente colocar aquela dose certa, certo? Para não ultrapassar a prescrição médica, porque tudo é ponderado, e se a gente falhar em algum dos passos, a gente vai estar complicando aí aquela sessão, né, aquele evento para o paciente, e aí com certeza a gente vai impedir algum tipo de curabilidade que esse paciente poderia ter, certo? Então, uma vez a radiação entregue errada, a gente não tem como retornar, não tem como retirar. Já foi, tá? A gente vai ter que fazer alguma coisa para minimizar esse efeito a longo prazo. Mas já era. Fez errado, já foi, tá? Então, vamos lá. Por isso que a gente faz de forma fracionada essa radioterapia, tá? A gente fraciona, a gente coloca em vários dias alternados para a gente não entregar aquela dose cheia, uma dose grande, em um dia só. Porque se a gente entregar essa dose cheia, o tumor vai morrer, professora? Vai morrer. O tumor vai morrer. Mas, em compensação, as células que estão ali ao redor também irão, né? Então, é por isso que a gente fraciona. E aí, vocês podem me perguntar, se o tumor vai morrer e passa pela célula boa, a célula sadia, como é que ela também não morre? Porque a célula sadia, ela é diferenciada. É uma célula que tem capacidade de se remodelar, de se refazer. Ela tem essa estrutura, essa organização que a célula neoplásica não tem. A célula neoplásica ela é altamente desorganizada. A célula neoplásica só pensa em comer, em crescer. Ela não tem uma organização, um ciclo celular redondinho, sabe? Ela está em constante mitose ali, só fagocitando, fagocitando. Mas a célula sadia, não. A célula sadia, ela tem até um stop, ela tem até um pare. Opa, está acontecendo algum efeito aqui ao redor. Então, eu vou parar de me reproduzir, vou dar um stop aqui no meu ciclo celular, vou me recuperar e depois eu retorno a fazer o que eu estava fazendo antes. Já a célula neoplásica não tem essa organização. Ela simplesmente vai recebendo diariamente a radiação, morrendo, 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 e não vai ter tempo de se recuperar, porque ela não é organizada. Já a célula sadia, ela recebe aquela chibatada da radiação, só que ela é organizada e ela vai se recuperar entre uma fração e outra. É por isso que a gente fraciona a radioterapia. A gente não pega aquela dose grandona e taca de uma vez só. A gente tem que dar tempo que a célula sadia se recupere daquele dano, tá? Mas mesmo assim, a gente não pode dar um tempo grandão demais, porque até a célula neoplásica também pode dar uma guinada, né? Então, a gente tem que dar a fração direitinha, da forma que o médico receitou, né? Da forma que o médico prescreveu, que ele planejou, para poder não dar tempo
da célula neoplásica se reproduzir novamente, tá bom? Então, vamos lá. Passando para frente. Então, vamos ver aqui essa imagenzinha, que aí a gente consegue entender bem melhor como é que acontece esse dano na célula, tá? Primeiro, a radioterapia, ela atinge diretamente o mecanismo de divisão celular, que foi o que eu disse para vocês. Quanto mais mitose, mais radiosensível é aquela célula, tá? Então, guardem isso. Quanto mais mitose, mais radiosensível é aquela célula. Isso é fato, tá? E quem tem mais mitose? A célula neoplásica. Por que a célula neoplásica tem mais mitose? Porque ela só quer crescer, ela quer pegar muito lugar, ela quer invaginar em outros órgãos, ela quer tomar de conta do teu corpo. Então, ela está todo o tempo se multiplicando. Já as nossas células normais, em alguns locais, a gente tem muita mitose, mas em outros locais, a gente tem uma mitose um pouco mais tímida, né? E quais são os locais que a gente tem muita mitose? A gente tem muita mitose na mucosa da boca, a gente tem muita mitose nas mucosas do nariz, a gente tem muita mitose nas células gástricas, né? Que a gente está ali o tempo todo fazendo digestão, e aí passa pelo canal intestinal e acaba que a gente tem que renovar essa célula o tempo todo. A gente tem muito mitose nas nossas mucosas genitais, né? Então, nesses locais que tem constante mitose, são os locais que têm mais radiosensibilidade. Então, onde houver tratamento nesses locais, são os locais que serão mais atingidos e que terão mais efeitos agudos e tardios, tá? Então, guardem essa informação. Mais mitose, mais efeito agudo e tardio, tá? Onde tem mais mitose? Na célula neoplásica. Mas em alguns certos pontos do nosso corpo, a gente tem algumas células também que fazem bastante mitose, que foi alguns exemplos que eu citei aqui para vocês. Mas vamos lá. Uma criança está em crescimento. A criança, ela está em constante crescimento. Até mais ou menos os 18 anos, ou até um pouquinho mais, algumas pessoas, não para de crescer. Cresce osso, cresce pele, cresce... todos os órgãos vão crescer juntos, enfim. Nervos, tudo está crescendo. Cérebro, está tudo crescendo, certo? E se está crescendo, o que está acontecendo? Mitose. Então, todas as células do corpo da criança, do paciente pediátrico, são radiosensíveis. Claro que tem uma escala também de radiosensibilidade na criança. Tem uns que tem mais, outros que crescem um pouco mais tímido ali. Também tem essa escala de radiosensibilidade. Mas em qualquer canto que o médico for tratar esse paciente, ele vai achar um desafio, né? Porque ele vai irradiar, se ele for irradiar osteocondroma, né? Se o paciente pediátrico tiver um tumor ósseo, ele vai se deparar com as epífises ósseas cheias de células mitóticas. E aí ele vai ficar, poxa, eu irradiar isso daqui, eu vou fazer um câncer radioinduzido mais lá na frente, né? E aí o médico vai irradiar, por exemplo, o crânio desse paciente. E aí ele vai ver que tem ali outros tipos de células neurológicas, né, se multiplicando, que ele também vai atingir, vai agravar. Algum momento da vida desse paciente pediátrico vai ser marcado por esses efeitos da radioterapia. Então, respondendo à pergunta lá da frente, por que é um desafio tão grande tratar paciente pediátrico, é justamente por isso. Porque, de acordo com a radiobiologia, quanto mais mitose uma célula faz, mais radiosensível ela é. Nos adultos, a gente tem poucos lugares, né, que tem muita mitose. Já na criança, a gente tem inúmeros lugares que tem mitose, né? É difícil encontrar um lugar que não esteja acontecendo mitose na criança. Então, é por isso que os efeitos da radiação na criança, eles são superiores aos efeitos da radiação no adulto, tá? Por isso que muita gente pode ficar com essa dúvida, né? Mas por que a criança é tão mais sensível, criança se recupera tão rápido do machucado e tudo mais? Por que ele vai ser tão sensível à radioterapia assim? Por esse motivo. Criança está em constante mitose e
Quanto mais mitose, mais radiosensível vai ser aquela célula, tá? Então, ficou respondida a primeira pergunta lá que eu fiz para vocês, tá? Em crianças, apesar dos tumores apresentarem maior velocidade de crescimento, proliferando-se mais rapidamente e tornando-se assim mais sensível à radiação, as células normais também estão em processo de reprodução contínua, por estar em fase de desenvolvimento. Por isso, o tratamento radioterápico deve ser ministrado com extremo critério a crianças, por apresentar maiores possibilidades de efeitos colaterais da radiação nos tecidos e órgãos em desenvolvimento. Só um minutinho. Então, gente, ó, a gente vê aqui essa imagenzinha, né, do Gentry. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever aqui no slide. Então, a gente vê aqui, ó, o Gentry, né, emitindo radiação na paciente. E aí a gente sabe que a radiação vai incidir no DNA, nas fitas do DNA dessa célula, né, e vai ocorrer a quebra dessa fita, tá? Ou então a radiação vai atingir na água que circunda essa célula. Outra coisa importante, quanto mais água, mais radiosensível. E onde é que tem muita água? No tumor. O tumor é carregado de água, tem muita água. Na célula sadia também tem, professora? Também tem. Só que onde tem mais? Na célula neoplásica. Então, é por isso que a radioterapia ela é tão positiva assim para a neoplasia maligna, porque tem tudo para matar o tumor, tudo. Sendo feito do jeito certo, planejado da forma correta, posicionado da forma correta e prescrito da forma correta, não tem como dar errado, tá? Não tem como dar errado. Ah, mas vai ter efeito, professora, mas lá na frente vai ter um efeito tardio dessa radiação, pode ter um efeito agudo hoje, isso é bom? Bom, o médico vai pesar, vai botar numa balança. É melhor esse efeito aqui que ele pode ter e fazendo o tratamento, ou é melhor não fazer o tratamento? Vai ter essa medição, gente. Ele não vai passar uma radioterapia para ninguém, nem para adulto, nem para criança, sem fazer essa pesagem, né, que é tão importante, tá? Então, tem duas formas aqui da célula morrer. Duas formas. A primeira é a radiação entra na célula e corta na hora as fitas do DNA, causando assim completamente a morte celular. Ou a radiação incide na água que tem na neoplasia, que tem dentro do tumor, que tem dentro da célula. Essa água ela fica carregada de radicais livres e ela vai começar a rodar intoxicando toda a célula. E aí essa água carregada desses radicais livres, ionizada, é uma água ionizada, vai fazer com que a célula vá morrendo dia após dia, certo? Então, tem essas duas formas, que é a forma indireta e a forma direta, tá? Na forma direta, morre na hora, porque a dose é tão forte, foi tão precisa, foi tão lá no âmago da célula, que ela vai morrer na hora. Agora, a outra forma é incidir na água, que aí a água vai carregando essa ionização, matando várias células que estão naquele local, tá certo? E aí podem acontecer os dois eventos, ou pode acontecer um só evento, tá? Cada fração que a gente dá de radioterapia pode acontecer várias coisas. Acontecendo qualquer uma delas, tá bom, tá? A célula vai morrer de qualquer forma. Por que eu sei que a célula vai morrer de qualquer forma? Pelo motivo que eu já disse para vocês anteriormente. A célula neoplásica, ela é desorganizada. Então, se acontecer uma quebra dessa fita aqui, ela não vai saber mais se religar. Ela não sabe mais quais são as ligações de timina, de guanina, tá? Ela não sabe se religar mais. E por isso ela vai acabar morrendo, vai acontecer a apoptose da célula. O que é a apoptose? É a morte programada daquela célula neoplásica, tá? Então, ela não consegue mais se religar. Já se acontecer a quebra dessa fita numa célula sadia, numa célula normal, a célula vai dizer assim, opa, está acontecendo algum efeito aqui na minha casinha, eu vou consertar aqui o meu telhado, depois eu volto para fazer o que eu estava fazendo.
Então, a célula normal, ela tem uma organização, ela tem uma forma de se, como é que se diz? De se ajeitar, né? De se refazer, que a neoplasia maligna, que a célula neoplásica não tem. Ela não tem essa organização celular, tá certo? Então, é por isso que a radioterapia é tão benéfica, tão eficaz para neoplasias, beleza? E aqui, essa outra imagem que vocês estão vendo é uma criança, né, com uma máscara termoplástica na cabeça, né, tá fazendo um tratamento de um tumor cerebral. E aí, todos os dias, esse paciente vai fazer essa radiação no local que foi planejado e prescrito pelo médico. A gente vai já ver sobre isso, tá? Deixa eu só passar aqui o slide. Pronto, vamos lá. Vixe, eu nem apaguei o negocinho aqui, tá arriscado. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Apaguei. Então, vamos lá, gente. Primeiro, a gente precisa saber quais são as doses, as médias de dose que a gente utiliza para poder fazer o tratamento desse paciente, correto? A dose, ela é diferente da dose no adulto, tá? Totalmente diferente. Por que ela é diferente? Porque a neoplasia maligna, ela morre com uma certa quantidade de dose, ela precisa daquela dose para morrer. Mas o paciente pediátrico não suporta uma dose muito alta, tá? Pelos motivos aqui radiobiológicos que a gente já conversou anteriormente, tá? E como o paciente pediátrico ele é muito radiosensível, eu preciso ter um cuidado com essa dose, com essa prescrição de dose, porque se eu colocar uma dose muito superior ao que o tecido aguenta, esse meu paciente pode vir a óbito, por exemplo, lá na mesa mesmo, tá? Na mesa de tratamento. E não pense que isso é a história da carochinha, não, porque já aconteceu no Rio de Janeiro com uma criança, inclusive, tá? Foi prescrito uma dose aí acima do normal, acima do que a criança poderia suportar, e esse paciente veio a óbito, tá? O físico envolvido está respondendo processo sobre isso, o tecnólogo envolvido também está respondendo um processo sobre isso, então é um negócio muito sério que a gente precisa ter muito cuidado, tá? Então, observar a dose prescrita é a nossa atribuição também, tá? A nossa atribuição diária é ver se a dose que foi prescrita, ela está de acordo com o que a gente sabe que é radiobiologicamente viável. Aí você pode perguntar assim, você vai questionar a prescrição do médico? Aí a resposta é a seguinte, não é questionar, tá? Porque você também está envolvido no processo de entrega de dose. Na verdade, você é o único envolvido na entrega da dose, tá? O único. Porque o médico prescreve, o físico calcula, mas quem vai entregar a dose é você. Então, você é o único responsável naquele momento, tá? Então, você precisa, sim, estar atento à dose. E se você achar qualquer coisa fora do protocolo ali, você pode, sim, acionar a física, você pode, sim, acionar o médico, não tem problema nenhum, tá? Isso acontece todos os dias dentro da radioterapia. Claro que é da forma correta de questionar. É perguntar, doutor, essa dose é isso aqui mesmo? Estou achando um pouco alta, essa fração está correta, enfim, questionar, tá? Porque na radioterapia existe uma regra, com dúvida, não faz. Teve dúvida, não faz. Para tudo e não faz. Porque, como eu disse para vocês no começo, uma vez a dose entregue, a gente não pode recuperar. Já foi entregue, já foi. E aí é só rezar para que nada de mal aconteça a esse paciente. Então, se a gente puder evitar que qualquer problema aconteça, é melhor do que depois tentar remediar, tá? Tentar remediar depois é um pouco mais difícil, tá bom? Então, vamos lá. A dose é diferente da dose do adulto, ok? A média para poder um tumor morrer,
Em radiocirurgia, que é aquele fracionamento único, né, que a gente faz uma única vez ou em até 5 vezes no máximo, é de 20 Gray, tá? E 80 Gray no fracionamento comum, tá? No hiperfracionamento, a gente pode utilizar até 80 Gray. Já a média de dose para crianças gira em torno de 50% da dose do adulto, exceto em casos paliativos. Em casos paliativos, o médico pode usar uma dosezinha um pouco maior, porque ele já sabe que é só para aliviar a dor daquele paciente, para melhorar ali a sobrevida, os últimos dias de vida que o paciente possa vir a ter. Mas, de uma forma geral, tá? Essa criança vai receber 50% da dose do adulto. Existem exceções? Existem. Existem pacientes que recebem um pouco menos, um pouco mais? Existem, tá? Depende, cada caso é um caso. Dentro da radioterapia, é estudado tudo de uma forma muito única e singular, tá? Não existe uma forma de bolo, não existe digamos assim, um protocolo, né, a ser seguido. Olha, a dose é essa, para ependioma é essa, para glioma é essa, para neuroblastoma é essa. Existe digamos assim, um limiar, tá? Mas não existe uma receita de bolo. Tudo é avaliado em localização, em idade, se esse paciente ele consegue fazer hiperfracionamento ou hipofracionamento, se esse paciente é elegível para radiocirurgia, se esse paciente já não é uma reirradiação, tá? Então, cada caso é avaliado separadamente, tá bom? E aí a gente tem aqui alguns dos 3 tipos de tumores mais recorrentes em crianças. Eu vou colocar aqui, vou dar um zoom aqui para vocês verem. A gente tem aqui esse primeiro, é um tumor de plexo coroide, né? O plexo coroide é onde a gente tem a fabricação do líquor, né? É onde o nosso líquor é fabricado, tá? Então, esses tumores de plexo coroide geralmente causam um aumento e uma pressão craniana muito grande na criança, tá? Então, eles precisam de um tratamento muito severo, né? Muito rápido, e também precisam de drenagem e de cirurgia. Agora, tem pacientes que não são elegíveis para cirurgia. Depende se esse paciente não tem outra comorbidade, depende se esse paciente não tem outro tipo de problema que te retire a possibilidade de uma cirurgia, tá? E aí, se restar só a radioterapia como tratamento primordial para esse paciente, vai ter que fazer essa radioterapia, tá? Só que como o campo vai ser muito grande, porque um tumor de plexo coroide, ele fica ali nos 4 ventrículos, né? Acaba que o campo é um pouco grande. E aí esse paciente vai com certeza ter muitos efeitos da radiação, tá? Então, um tumor de plexo coroide, o médico, ele briga muito para não fazer radioterapia. Primeiro ele vai para a cirurgia, ele vai para a quimioterapia, mas ele briga muito para não ir para a radioterapia, tá? Um outro tumor muito comum é o meduloblastoma, né? Que aí também ele não é um tumor só intracraniano, ele também é um tumor extracraniano, porque ele invade também toda a medula desse paciente. E cerca de mais de 70% dos pacientes pediátricos tratam meduloblastoma, tá? E aí a gente faz um neuroeixo nesse paciente, o paciente fica deitado em decúbito ventral, a gente irradia toda essa região aqui posterior do cérebro do paciente, que é onde tem ponte e bulbo, né? Toda essa região de mesencéfalo aqui, e a gente irradia também toda a região da coluna do paciente, tá? E a gente coloca uma dose bem uniforme para poder fazer com que essas células neoplásicas parem de se reproduzir, tá certo? Outro tumor muito comum também são os ependiomas e os craniofaringiomas, tá? Os ependiomas, gente, eles são difíceis de fazer cirurgia. Por que eles são difíceis de fazer cirurgia? Por conta da localização desses ependiomas. E aí a radioterapia é uma das poucas saídas para esse paciente pediátrico. A gente tem que fazer radioterapia. O craniofaringioma é um tumor benigno, tá? Que aparece muito aqui nessa região do mesencéfalo. Às vezes fica bem pertinho do cerebelo ali. É um tumor benigno. Porém, a localização é muito difícil de retirar na cirurgia.
Então, uma porcentagem significativa também de pacientes com crâniofaringioma precisam fazer radioterapia. E aí vocês podem perguntar se um tumor é benigno, é melhor deixar ele lá, né? Melhor não mexer. Só que dependendo da localização e também do tamanho desse tumor, porque mesmo ele sendo benigno, ele às vezes cresce bastante, né? E com esse crescimento, acaba que ele vai empurrando, fazendo certas estenoses em regiões do cérebro, que o paciente pediátrico pode vir a ter epilepsia, pode vir a ter atrasos motores, atrasos psicológicos, confusão mental, pode ter problemas de dicção, problemas para comer, acaba ficando até colocando sonda, né, para poder comer, traqueostomizado, também não consegue respirar bem. Então, por mais que ele seja um tumor benigno, ele é bastante deletério para a saúde do paciente pediátrico. Então, a gente tem que fazer esse tratamento com radioterapia nesses pacientes. Deixa eu colocar aqui o próximo. Vamos lá. Outra coisa também que impede muito da gente passar radioterapia para paciente pediátrico é a questão da sedação, né? Nem todo paciente, criança, vai permitir que a gente fique mexendo com ele ali de toda forma, sem espernear, sem chorar, sem querer gritar, sem querer bater na gente, sem querer correr, né? Então, é uma dificuldade muito grande da gente manter esse paciente quieto. E na radioterapia, um dos pilares da radioterapia é imobilização. Tem que deixar o mais imóvel possível, tá? E com paciente pediátrico, isso chega a ser um pouco impossível, né? Então, a gente precisa sedar esse paciente pediátrico. E precisa também monitorar os eventos. Que eventos são esses? A gente vai ver aqui já já, tá? A anestesia para radioterapia pode envolver aspectos desconhecidos ao anestesiologista, não habituado a procedimentos fora do ambiente cirúrgico. Então, é um desafio até para o anestesiologista, né? Dentre as considerações mais importantes, a gente pode destacar: a anestesia tem que ser de curta duração, entre 20 e 30 minutos, necessitando adequado plano de anestesia, com imobilidade da área a ser irradiada, despertar rápido e tempo de recuperação mínimo, isolamento do paciente na sala de radiação por alguns minutos, monitorização e acompanhamento são realizados fora da sala de tratamento, porque ninguém pode ficar lá dentro na hora da radiação, né? Os agentes anestésicos devem ser seguros e adequados para exposições repetidas, não causando tolerância nem dependência. Isso aqui é um pouco impossível e improvável, porque os anestésicos, essa é uma característica do anestésico, causar tolerância e dependência, infelizmente. É recomendável que se evite a repetição de procedimentos invasivos, como punção venosa ou intubação traqueal. Vamos lá entender sobre essa questão da sedação, né? Eu preciso do paciente pediátrico esteja completamente imóvel, tá? Porque eu tenho que entregar aquela dose de radiação numa bolinha pequenininha que foi planejada e prescrita, tá? Se eu preciso entregar naquela bolinha pequenininha, se eu tenho um paciente que fica todo o tempo se movimentando, querendo se levantar, gritando, chorando, eu vou conseguir? Não. Então, uma porcentagem muito grande de pacientes pediátricos precisam ser submetidos à sedação. Sedação é um negócio bem tenso. Por que que é tenso? Envolve um anestésico, né, que pode causar vários efeitos adversos, né, inclusive efeitos alérgicos, que o paciente pode vir a óbito, vocês sabem disso. Esse anestésico, ele precisa ser de curta duração, que dure apenas ali o momento de fazer a entrega da dose de radiação. Quando a gente entrar para poder retirar essa criança, a criança já tem que estar acordando, tá? Para não precisar colocar outro tipo de medicamento para a criança acordar. A gente tem que fazer a monitoração desse paciente. Como é essa monitoração? A gente tem que monitorar batimento cardíaco, respiração, tem que ter um oxigênio bem perto, tá? Para se acontecer algum acidente, algum tipo de emergência, a gente tem que estar preparado, tem que monitorar esse paciente, né? Então, isso envolve uma gama de profissionais dentro da sala todos os dias.
é de 10 a 15 profissionais para atender uma criança. Porque eu preciso da equipe de enfermagem, eu preciso do médico anestesiologista, eu preciso de pelo menos 3 técnicos ou tecnólogos, né? Eu preciso do médico do paciente presente, eu preciso de uma equipe grande de pessoas para poder conter, imobilizar, sedar e monitorar esse paciente. Então, não é uma tarefa fácil para a instituição dispor de tanta gente naquele momento, todos os dias. Se esse paciente tiver 30 frações, eu vou precisar de 30 vezes essa galera todinha para poder fazer essa entrega de dose desse paciente, tá? Então, tem pacientes pediátricos que fazem 30 vezes e eles são sedados 30 dias seguidos, tá? Com folga apenas em sábado e domingo, tá? Então, esse é um dos desafios também que a gente tem para tratar paciente pediátrico. Tem paciente, criança que não quer de jeito nenhum, não aceita ficar deitado, não aceita que ninguém toque nele e só vai com sedação. Raros os casos que eu tratei de crianças que eram sem sedação. Tinha um menino de 7 anos que ele já chegava dizendo assim, cadê minha máscara? Tia, coloca logo minha máscara, eu quero fazer esse tratamento para eu ficar bom. 7 anos o menino tinha. Ele deitava na cama, eu colocava a máscara nele, eu dizia assim, vai dormir, bebê. Ele fingia que estava dormindo, fechava o olho. 10 minutos depois eu entrava na sala, ele só falava assim, terminou, posso me mexer? Não precisou de sedação nem um dia sequer. O menino altamente perfeito, do jeito que todo técnico, todo tecnólogo pede a Deus. Mas a gente sabe que a realidade da grande maioria das crianças não é essa, até porque a gente não pode exigir que elas tenham essa maturidade, né, de se comportar completamente imóvel numa mesa de tratamento para poder fazer um procedimento como esse, né? Então, infelizmente, essa não é a realidade. A realidade é criança sedada todo dia. E aí, essa sedação tem diversos problemas, né, também posteriores para o paciente. Olha aí quantos problemas, né? Tem o problema da radiação, depois tem o problema da anestesia. Essa sedação, gente, ela causa dependência, a criança fica realmente viciada, tá? Fica viciada no anestésico. No dia que a criança não vai tomar o anestésico, ela chora, ela grita pedindo o anestésico. Então, é uma droga, tá? Então, lá pela 15ª aplicação, ela começa a gerar uma pequena dependência, tá? E também uma tolerância. Quando começa a tolerância, você coloca aquele mesmo sedativo que ela usava desde o início e não faz mais efeito. Você coloca aquele sedativo, a criança não dorme. Você coloca um pouquinho mais, a criança não dorme. Aí o anestesiologista tem que dobrar a dose. E aí vem mais um problema, dose dobrada para aquele paciente. Então, mais um desafio da radioterapia, né? Que tem que ser superado. A sedação desse paciente. E aí, infelizmente, eles têm que passar por isso, tá? Então, a gente tem que utilizar, o anestesiologista, né? Tem que utilizar um agente que seja o que cause mais tolerância possível, que não faça nenhum efeito deletério nesse paciente e que não cause tanta dependência, embora não exista nenhum que não cause dependência, porque toda droga gera dependência, toda e qualquer ela, até um dipirona que você toma, você pode ter uma dependência dela. Agora, claro, que uma dipirona não se compara a uma anestesia, né? Uma anestesia, ela é bem mais, digamos assim, causa uma dependência bem maior do que uma dipirona, por exemplo, tá? Vamos lá. Aqui, gente, tem uma foto de um bebê, né, segurando a máscarazinha dele, altamente aceitando o tratamento, tá? Ele tá sendo monitorado aqui, ele tá com soro também, né, na região cervical, tá funcionado. E aí a gente tem que ter na sala, obrigatoriamente, o cilindro de oxigênio, para se esse paciente tiver uma parada cardiorrespiratória, a gente fazer o procedimento, né, enquanto não vem o socorro. A gente tem que ter um monitor cardíaco, tá? Tem que estar avaliando o tempo todo, tanto a saturação de oxigênio desse paciente, quanto os batimentos cardíacos, porque o anestésico, ele é tão relaxante, né? Ele é tão relaxante muscular, de uma forma, que relaxa até o miocárdio, que é o músculo responsável pelos batimentos cardíacos. Então, esse paciente pode ter uma parada cardíaca, por exemplo. Então, a gente tem que estar ali monitorando
o coração desse paciente. E a gente tem que ter uma gama de medicamentos também, que isso já é parte da enfermagem, para poder fazer o uso nesse paciente, se preciso for. Tem que ter adrenalina, norepinefrina, tem que ter antialérgicos, né? Se esse paciente, por exemplo, fechar a glote, tem que ter ali os remédios que são precisos para esse momento, tá? Então, tratar um paciente pediátrico não é fácil. Começa já do consultório e termina todos os dias, é um evento. Todos os dias é um evento. E a gente tem que ter uma atenção redobrada com criança, porque como ele está sedado, e a sedação é uma caixinha de surpresa, tipo assim, ontem ele dormiu meia hora, foi lindo, maravilhoso. Amanhã ele dorme 10 minutos e se acorda de uma vez, altamente confuso, querendo se levantar, querendo pular da cama. Então, você tem que ter um cuidado, assim, uma atenção. Ele mexeu o pezinho, você já tem que correr, para não acontecer, né, dele cair da mesa, a radiação também não ir para o local prescrito. Então, tem que ter um cuidado, assim, máximo com o paciente pediátrico, tá? Então, a gama de profissionais é muito grande, o cuidado tem que ser redobrado, a atenção tem que ser redobrada. Não que a gente não tenha que ter atenção com o paciente adulto, também tem que ter, porque tem cada situação com o paciente adulto também, mas com criança, gente, a atenção tem que ser, assim, não, nada pode tirar, desviar a tua atenção, tá? Tem que seguir o protocolo certinho, certinho, sem falha nenhuma. Vamos lá. E aí vem o uso responsável da radiação e a imobilização do paciente pediátrico. Como eu já falei para vocês, um dos pilares da radioterapia é a imobilização. Se esse paciente não estiver bem imobilizado, se as marcações não estiver batendo certinho, as distâncias e tudo mais, e a gente colocar a radiação em outro ponto que não foi planejado, eu não estou fazendo bem nenhum para esse paciente, concorda? Estou fazendo mal, porque eu estou colocando radiação em um canto que não precisava. Então, a imobilização desse paciente é altamente importante, tá? Tudo que foi prescrito para imobilizar esse paciente pediátrico, você tem que usar à risca, sem esquecer nenhum, tá? E verificar todos eles antes de começar a entrega da dose. Verificar a distância, verificar a máscara, verificar suporte de joelho, suporte de pé, verificar se tem imobilizador próprio, enfim. Você tem que verificar tudo desse paciente antes de entregar a dose, tá? Outro ponto super importante é a empatia no atendimento, tá? Empatia e humanização do atendimento. Eu sei, gente, que tem gente que não tem muito, assim, jeito, né, para lidar com as pessoas. Mas, assim, quando a gente escolhe a área da saúde, eu costumo falar que a gente não escolhe a área da saúde, né? A saúde nos escolhe. Porque, assim, tratar com paciente oncológico é muito difícil, tá? Muito difícil. Você vai lidar com pessoas de todo jeito, de toda raça, credo, cor, posição política. Você vai lidar com pessoas de todas as formas e você precisa saber lidar com todos eles. No seu dia a dia, no social, você pode, né, às vezes dar sua opinião, você pode ser rude, você pode ser grosso na sua vida social e pessoal, tá? Uma escolha de cada um. Mas na vida profissional com pacientes oncológicos, a sua única obrigação é ser empático. A sua única obrigação é ser humano. Porque não tem, gente, situação pior que um ser humano possa passar do que um tratamento como esse. E você acaba criando um elo com o paciente, né? Não é como um diagnóstico por imagem, por exemplo, que você vai ver aquele paciente uma única vez na sua vida. Com muita sorte, você vai ver ele outras vezes. Já na radioterapia, você cria um vínculo, porque aquele paciente vai estar todos os dias com você. Todos os dias. De segunda a sexta, aquele paciente é seu, naquele seu horário. Então, você sabe o nome dele completo, você sabe onde ele mora, você sabe o nome da mãe, você sabe o que ele gosta, você sabe se ele torce para qual time de futebol, você sabe tudo da vida dele. Porque você acaba criando um vínculo, né? Você conversa todos os dias e tudo mais. Agora, com o paciente pediátrico. O que é que você deve fazer? A palavra de ordem com o paciente pediátrico é paciência. Paciência. Se o bebê está chorando, deixa o tempo do bebê chorar. Se o bebê está irritado, está bravo, quis te bater, puxou teu cabelo, tenta ser o máximo humano possível. Tenta entender o máximo, porque a criança está passando por um momento traumático.
né? Já tem uma doença séria ali. Tá num lugar que ela não queria, tá num lugar que ela não entende, porque o adulto, ele entende, né? Eu tô aqui para ficar bom, mas a criança, ela não tem esse entendimento, essa maturidade, né? Poucas são as crianças que vocês vão pegar que tem essa maturidade, né? Precocemente. Então, gente, às vezes você vai lidar com os pais também que não são fáceis, são pessoas que estão ali exigindo de você, colocando pressão, né? Colocando você contra a parede. Então, você tem que ter o máximo de empatia e humanização possível, tá? Até além do possível. Porque tratar com criança não é fácil. Você tem que entender o tempo da criança, né? Se ela quer receber naquele momento. E aí você inventa uma brincadeirinha, você inventa uma piadinha, canta uma musiquinha, você faz o que for preciso para poder deixar a criança segura, né? E deixar a criança sem medo do que você vai fazer com ela naquele momento. Explicar para a criança também o que está sendo feito, né? Porque a gente pensa que a criança não entende, né? Mas ela entende tudo. Então, você explica o que está sendo feito e todo dia você explicando, uma hora ela vai entender. Então, a palavra de ordem é paciência, tá? E muita humanização, muita empatia, tanto para a criança quanto para os familiares que estão ali também sofrendo bastante com aquela situação, tá? Outra coisa é precisão da entrega da dose, tá? Como eu já falei para vocês, o paciente pediátrico, ele é muito radiosensível. E uma distância de meio centímetro errada que você deixou passar ali pode ser a definição da cura ou do óbito desse paciente, tá? Então, na radioterapia, gente, meio milímetro importa, meio centímetro importa, tá? Na radioterapia não se pode deixar passar qualquer coisa, tá? Tudo tem que ser reportado, tudo tem que ser anotado, tudo tem que ser muito ponderado antes de entregar, tá? Mesmo que demore, tá demorando muito essa conferência, não tem problema. É melhor você demorar conferindo a dose, conferindo o campo, conferindo a prescrição, conferindo o planejamento, conferindo os acessórios. É melhor você demorar e ter certeza do que você está fazendo, do que você fazer rapidão e depois, opa, me esqueci de um detalhe, tá? E todos os detalhes importam, tá bom? E aqui, gente, eu trouxe algumas fotos para vocês, para retratar como é o dia a dia, né, de um profissional da radiologia que lida com criança. Algumas instituições, elas se preocupam muito com isso, tá? E eu acho o máximo, eu dou parabéns para essas instituições, que se preocupam com o bem-estar da criança, se preocupam com a segurança da criança, né, com a felicidade da criança, para ela não ficar com aquele trauma de hospital, né? Então, alguns técnicos e tecnólogos que trabalham fazendo, né, confeccionando essa máscara, eles fazem essas pinturas, né? Eles perguntam para a criança, não, no dia da consulta, o médico já fala, olha, esse paciente vai utilizar máscara. E aí, no dia da consulta, a gente já começa a bater um papo, né, com a criança, e a gente pergunta, qual time você torce, qual é o bonequinho que você gosta de assistir, gosta do Homem-Aranha, gosta da Frozen, de quem que você gosta do Mickey, e aí começa a conversar com a criança, ganhando a confiança da criança, e aí quando ele diz o que ele gosta, né, seja menino, seja menina, eles confeccionam e pintam a máscara de acordo com o que a criança se sente segura e se sente bem. Então, aí a criança vai ter mais confiança no tratamento, vai ficar mais feliz de ser bem recebida, né, com alegria e tudo, sem aquele ambiente hospitalar gelado, frio. Então, a gente transformar esse momento de tratamento que é tão doloroso, que é tão difícil, num momento extrovertido, alegre, legal, faz parte do nosso trabalho, tá? Não é só entregar a dose, você vai lá entregar a dose roboticamente, aperta nos botões, tá? Não é só isso o que a gente veio para a radiologia para fazer, tá? Vocês vão perceber isso no dia a dia, quem já trabalha, né, deve saber, mas quem não trabalha ainda, né, quem ainda está estudando, vai perceber isso no dia a dia, que a nossa missão não é só entregar a dose radioativa, não é só fazer exame, não é só fazer uma simples tomografia, uma simples ressonância, a nossa missão vai bem além mesmo, e isso é ótimo. Eu me encontrei muito na radiologia por conta disso, porque eu vi que não era só aquilo, tinha bastante coisa a mais, né? E aqui, ó, tem a fotinha de uma sala que tem o teto todo estrelado, né? As paredes com a árvore.
vários locais adotam, né, essa humanização da sala, que é bom não só para a criança, também para o adulto, né? O adulto chega numa sala dessa, ele se sente bem, se sente aliviado. Em algumas salas fica tocando musiquinha, né? Música de água, música clássica, e aí os pacientes se sentem bem melhor. Bem legal mesmo. Até para a gente trabalhar também um pouco mais leve, né? E aí, gente, vocês podem estar um pouco curioso para como se faz essa máscara termoplástica, né? Como é que a gente faz essa máscara? Então, eu vou colocar aqui um videozinho para vocês e eu vou explicar o passo a passo da confecção da máscara e também eu vou explicar o passo a passo da tomografia de planejamento. Olha que legal. Vou colocar aqui para vocês. Aqui, gente, é um vídeo de um paciente já adulto, mas o procedimento é o mesmo para criança, tá? Só que, como eu já falei para vocês, algumas nunca vão permitir esse procedimento, então a gente vai ter que sedar, tá? Mas a gente tenta ao máximo não sedar o paciente pediátrico. A gente conversa, brinca, canta musiquinha e tudo para ver se ele deixa, né? Se o paciente não deixar de jeito nenhum, aí, infelizmente, tem que chamar o anestesista para fazer a sedação. Mas o pacientezinho deixando, alguns deles deixam, aí a gente faz normalmente, tá? E o procedimento para a confecção é a mesma. Deixa eu só explicar o que está acontecendo aqui. Aqui, essas duas profissionais estão explicando para o paciente o que vai ser feito, tá? Que ele deitou aí para poder fazer uma tomografia. Essa troca de informação é muito importante, tá? Não tratar o paciente como mais um, tá? Sempre que ele deitar para fazer alguma coisa, você explica todo o passo a passo do que vai ser feito nele. Isso vai gerar uma segurança e aí uma troca de experiência melhor, tá? E aí, gente, ele já está deitado num suporte de acrílico, vocês viram, né? Suporte de acrílico que ele está aqui no pescoço e um suporte que ele está no joelho. Esse suporte de joelho e esse suporte de acrílico do pescoço foi previamente escolhido pelo médico, tá? A gente pode fazer algumas adaptações se a gente vê que o paciente não está bem confortável, e então a gente tem outras adaptações que a gente pode fazer. Mas aí o médico já coloca na ficha de planejamento. Ó, esse paciente vai utilizar suporte de joelho e esse paciente vai utilizar certo suporte de cervical, tá? E aí a gente coloca o suporte de acordo com o que o médico planejou para ele. Tá vendo esse suporte aqui, esse de acrílico aqui embaixo transparente? Tem vários suportes de várias alturas, tá? Esse suporte aqui vai fazer uma hipercifose, né? Vai levantar o queixo do paciente para poder evidenciar essa região aqui do esôfago, essa região de orofaringe do paciente, certo? Dependendo da localização do tratamento, eu preciso elevar mais ou tanto faz, não preciso elevar tanto. Se o paciente for tratar a região cerebral, região intracraniana, não tem necessidade de eu elevar muito o pescoço. Então, esse suporte aqui está perfeito para a região intracraniana, né? Região supratentorial está perfeito. Agora, se esse paciente fosse tratar a região de pescoço, né? Orofaringe, nasofaringe, fosse tratar alguma região aqui de linfonodo cervical, eu precisaria utilizar um suporte de cabeça que elevasse mais o queixo, que desse mais uma hipercifose nesse paciente, tá? Para evidenciar mais essa região aqui da orofaringe do paciente, tá certo? Esses lasers que estão passando aqui, esses lasers verdes, é para alinhar o paciente. O alinhamento do paciente é fator primordial dentro da radioterapia, tá? Porque a gente vai reproduzir esse posicionamento desse paciente diariamente na sala de tratamento, tá? Todos os dias eu vou reproduzir. Então, se eu vou reproduzir, eu tenho que alinhar desde a tomografia, para que quando eu alinhe lá na sala de tratamento, seja o mesmo tipo de alinhamento, tá? Então, eu passo o laser aqui látero-lateral no paciente, ó, esse laser verde aqui látero-lateral. Tem um laser verde aqui axial, né, no paciente também, que eu vejo se ele tá batendo com o meato acústico externo aqui dos dois lados, tá? Tenho que ver se esse laser transversal aqui tá batendo nos dois meatos acústicos. E eu também tenho um laser aqui no plano médio sagital do paciente, né, passando aqui nessa região aqui,
medial do paciente. Então, eu tenho que alinhar, né, pegar todos os marcos topográficos desse paciente para alinhar. O primeiro marco topográfico é a glabela, então eu tenho que ver se está passando pela glabela bem retinho. O segundo marco topográfico é o násio, eu tenho que ver se está bem alinhado com o násio. O terceiro marco topográfico é o acântio, né? Eu tenho que ver se está passando bem aqui o laser no acântio. O quarto ponto é a protuberância mentual, eu tenho que ver se está bem rente aqui com a protuberância mentual, no plano médio sagital desse paciente. Outro marco topográfico aqui é a incisura jugular, que fica aqui no manúbrio do externo, né? Você tem que ver se está passando bastante aqui no plano médio sagital, incidindo bem na incisura jugular desse paciente. E aí você tem que alinhar todo o resto também, porque se a parte de baixo não estiver alinhada, o paciente vai estar rodado, e aí eu vou ter alguma diferença aí no isocentro desse paciente. Então, eu tenho que alinhar o paciente do começo ao fim. Se eu ver que o paciente está rodado, o que eu faço? Mexo com ele até ele ficar super alinhado, tá? Então, os lasers aqui servem para isso, elas estão verificando esse alinhamento, ó. Veja que o paciente está completamente alinhado, ela está entrando no tomógrafo com ele para verificar esse alinhamento. Depois que elas verificarem esse alinhamento, vai ser a hora de confeccionar a máscara. Agora elas estão falando com ele, gente, sobre a temperatura da máscara. Essa máscara termoplástica, ela é um objeto de plástico. Ixi, eu passei demais. É um objeto de um plástico maleável, tá? Que a uma certa temperatura, ela fica bem molinha. A temperatura ambiente, ela fica completamente dura, tá? Completamente dura. E quando eu coloco numa água a 70 graus, né? Que é a minha caldeira, que eu chamo, eu coloco a 70 graus, essa máscara vai ficar bem maleável, tá? Só que na hora de colocar na pele do paciente, ela vai estar quente, né? Porque ela é 70 graus. E aí, ó, eu coloco ela em imersão aqui na caldeira, eu deixo por alguns minutos, depende do fabricante, tá? Tem fabricante que é 5 minutos, tem fabricante que é 3 minutos. E aí ela vai amolecer. Quando você tirar ela da água, ela vai estar bem molinha, tá? Só que eu preciso avisar o paciente que quando eu colocar no rosto dele, vai estar um pouco quente, certo? Então, por isso que você tem que conversar tudo com o paciente. Se for pediátrico, a mesma coisa. Se o paciente estiver sedado, aí você não vai conversar, né? Porque ele está sedado. Mas se o bebê estiver acordado, você vai conversar tudo que você vai fazer com ele, tá? Para não assustar. Já pensou pegar a máscara com água quente, colocar na cara, a pessoa vai se assustar e aí vai sair do alinhamento que você acabou de fazer, certo? E aí, ó, depois que a máscara fica molinha, né, que eu coloquei ela na água lá, eu retiro, tá? Tiro o excesso de água nesse paninho, tá? Qualquer paninho, eu tiro o excesso de água, bato, para tirar bem o excesso de água, para não queimar o paciente. E aí, 2 pessoas vão e fazem a imobilização do paciente com a máscara. Eu preciso deixar o tempo mínimo, que cada fabricante vai dizer para vocês aí, mas é mais ou menos 10 minutos que esse paciente fica com essa máscara. E aí eu modelo o queixo, modelo o nariz, modelo um pouquinho a região aqui do zigomático, da região ocular, e espero 10 minutos que ela vai secar e vai se aproximar ao máximo do contorno da cabeça do paciente, tá? É obrigatório esperar secar, gente. Se eu retirar antes de secar, essa máscara vai continuar encolhendo, e aí quando eu vou colocar de novo no paciente, ela vai estar encolhida, não vai caber. Então, eu preciso esperar que seque. O que elas estão fazendo agora? Quando vem um paciente para eu fazer uma tomografia de planejamento, o médico já diz todos os imobilizadores que ele vai usar, e o médico também diz a localização da neoplasia desse paciente, tá? O médico fala, olha, esse paciente tem um glioma intracraniano na região supratentorial. Então, você já sabe que a marcação vai ser na região perto do vértex, né, do cérebro. Você marca mais ou menos aqui na glabela e marca as laterais.
Se esse paciente tiver um tumor de malar, por exemplo, né, da região superior da maxila, então você vai marcar aqui no acântio e vai marcar mais ou menos aqui perto do meato acústico externo. Então, cada localização que o médico te der, que esse paciente tem uma neoplasia, você vai seguir e colocar o mais perto possível da localização neoplásica desse paciente. Para que eu vou colocar o mais perto possível? Para facilitar a vida do médico e do físico, para ter o menos deslocamento possível, porque ele vai deslocar lá no computador de planejamento, quando chegar essa tomografia para ele, eles vão deslocar para o isocentro correto, que é o local do tratamento. E aí, se estiver muito longe do isocentro, ele vai mandar repetir a tomografia, né? Porque você precisa colocar o mais próximo possível, o mais real possível da localização da neoplasia para evitar esses deslocamentos, tá certo? E aí elas vão começar a marcar. Primeiro elas marcam com o micropore, passam a cruzinha com a caneta marcadora, né? A caneta de marcar CD, caneta permanente, tá? Ó, elas passam bem onde passa o laser. No cruzamento do laser, gente, elas vão colocar umas esferas, umas bolinhas radiopacas, que são bolinhas de ferro, né? Pode ser de aço, de ferro. Essas bolinhas, gente, elas são chamadas de BIBs, é uma abreviação, tá? BB. Essa abreviação, é uma palavra em inglês, vem de ball bearings, né? E essas esferinhas, elas são radiopacas e elas aparecem brilhando na minha imagem, na minha tomografia, certo? Quando o médico for pegar essa tomografia, ele sabe que você marcou ali. Ele sabe que você marcou aquela localização. Então, aquele ponto que você marcou com essas bolinhas, aquele ponto de partida, vai servir de referência para o médico para fazer o deslocamento. Muitas vezes a gente acerta o local do isocentro de tratamento, mas algumas vezes o médico precisa fazer um deslocamento de 1 centímetro, 1,5 centímetros, até 2 centímetros, tá? Então, essas esferas são para definir o isocentro, tá? O médico, a partir dessas esferas, ele sabe onde foi que você marcou, o ponto central, tá? E a partir dessas esferas, ele faz o deslocamento para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, enfim, no plano que ele precisa deslocar para chegar no centro tumoral. Então, essas bolinhas, elas são altamente importantes, a gente não pode deixar de colocar essas bolinhas, porque senão o médico não vai saber onde foi que você marcou o isocentro do paciente, tá? E aí a gente faz agora os cortes tomográficos, né? A gente zera a tomografia, o paciente está marcado, está posicionado, não está rodado, a máscara já está toda marcadinha. Então, agora a gente vai começar a fazer os cortes tomográficos desse paciente. Avisa o paciente que está saindo da sala, que ele não se mova, tá? O mais importante na radioterapia é a imobilização, tá, gente? E aí foi feita a tomografia de planejamento. Eu retiro a máscara do paciente, tá? Não esquecer de identificar essa máscara, tá? E não esquecer de tirar as fotos também para poder servir de referência, para colocar no prontuário do paciente para servir de referência de localização, tá? Então, identifica a máscara, coloca o nome completo do paciente, o prontuário, data de nascimento, quem é o médico, para você depois não perder essa máscara por aí e depois não saber de que paciente se trata. E aí tem que reconvocar o paciente, fazer outra tomografia, fora de questão, tá? E aí, depois que você faz todo esse procedimento, você libera o paciente, tá? Tranquilamente. Então, gente, esse aqui é o procedimento para a gente poder fazer uma simulação, uma tomografia de simulação, uma tomografia de planejamento em qualquer tipo de paciente que vai fazer radioterapia cabeça e pescoço. Existem as máscaras que são mais longuinhas, né, que vem até o tórax, se eu quiser tratar essa região de tórax, região de pescoço.
Essas mais curtinhas que vêm até aqui é só para tratar a região mais supratentorial mesmo, mas essa região mais intracraniana, tá? Mas existem vários tipos, vários fabricantes de máscara. Mas o procedimento de confecção da máscara e de realização do exame é basicamente esse. Para qualquer tipo de tomografia de planejamento de cabeça e pescoço, esse é o padrão, tá? Que a gente segue. E aí a gente analisa as imagens, né? Analisa se realmente cortou bem, se todas as esferas estão no mesmo corte, né? A gente analisa os cortes, vê se as esferas estão batendo no mesmo corte. Então tá tudo ok, o paciente não estava rodado, pode liberar o paciente e você libera as imagens para o médico poder fazer o contorno dele e depois o físico poder planejar, tá? E aí, gente, existe uma solução para ampliação de tratamentos radioterápicos, né, para pediatria. Um dos desafios que a gente trata tão pouco o paciente pediátrico no Brasil é a falta de tecnologia que a gente não tem, como na Europa, como nos países aí de primeiro mundo, tá? A gente já tem aprovado, para vir para o Brasil, o sistema de protonterapia, tá? O que é a protonterapia? A protonterapia é diferente da radioterapia convencional, porque a radioterapia convencional, ela usa fótons, né, para combater as células do câncer. A protonterapia, ela usa feixe de prótons acelerados. Ela não utiliza os fótons, ela utiliza prótons, tá? Isso acontece porque a energia desse fluxo de partículas eletricamente carregadas é canalizada para o exato momento e lugar em que os prótons cessam e param de se movimentar. Então, gente, qual é a característica dos fótons? A característica dos fótons é não pedir licença para passar, né? Ela entra, passa pelo tecido, ela ioniza o tumor e atravessa até o outro lado, né, da região que está sendo tratada do paciente. Já com prótons, eu consigo precisar o ponto de parada dessa energia, dessas partículas carregadas. Então, por exemplo, se esse paciente tem um tumor lá no hipotálamo, eu consigo que pare lá, coloque a maior energia dentro daquele tumor e pare imediatamente. Ou seja, eu vou ter uma energia de entrada, eu vou ter uma ionização tumoral, mas eu não vou ter uma ionização de saída. Então, com isso, eu vou evitar os efeitos agudos e tardios da radiação, que vocês tanto já sabem que acontece, né? Que na radioterapia convencional acontece. Então, é por isso que para tratar crianças com fótons é tão complicado. Já para tratar crianças com prótons, não tem contraindicação, basicamente. Por quê? Porque a gente vai definir o local exato de parada dessa energia. E por que isso acontece, professora? Porque os prótons, gente, os prótons têm massa, né? Uma partícula mais pesada. Então, eu consigo definir onde é que essa partícula vai parar. Já os fótons, como não tem massa, ele passa e atravessa e não quer nem saber. Ele passa pelo seu corpo, pelo seu osso, pelo seu tecido, pelo seu parênquima cerebral, tecido intestinal, ele passa por tudo e não pede licença. Já os prótons não, por ter essa massa, né, eu tenho essa característica que eu consigo parar num determinado ponto que foi planejado, e esse ponto com certeza vai ser o tumor, e eu coloco a concentração maior de energia dentro do tumor. Esse ponto de parada, gente, é conhecido como pico de Bragg, tá? Com a protonterapia, os feixes depositam 100% da energia no tumor e na profundidade prescrita. Então, os médicos vão ter muito mais segurança de prescrever uma protonterapia para um paciente pediátrico do que uma radioterapia convencional, tá? Porque eu sei onde essa energia vai parar, eu sei onde vai ser ionizado. Então, se eu sei onde vai ser ionizado, eu vou ter uma segurança para poder prescrever essa dose para esse paciente, tá? Então, por isso que aqui no Brasil a gente ainda não tem essa protonterapia, porque é muito cara, precisa de um pessoal treinado, enfim, o retorno de uma protonterapia demora muito, então por isso que os hospitais ainda não implementaram a protonterapia. Mas esse é o futuro da radioterapia, é ter protonterapia, porque vai ser benefício tanto para o paciente adulto quanto para o paciente
pediátrico, porque os benefícios são os mesmos para os dois, mas quem vai se beneficiar muito mais é o paciente pediátrico, tá? E aqui, gente, eu tenho umas imagens que tem a comparação, né, da radioterapia convencional para a protonterapia. Vejam que na radioterapia convencional, aqui nesse pacientezinho que está vermelhinho, eu tenho a dose de entrada, eu tenho a ionização aqui na coluna, que está em amarelo, ó, aqui na coluna e no cérebro eu tenho essa ionização, mas eu tenho a dose de saída, então intestino, rim, pulmão, coração, tudo vai receber radiação, tá? Porque eu tenho dose de entrada e tenho dose de saída na radioterapia convencional. Já com a protonterapia, gente, com o nosso famoso pico de Bragg, o que que acontece? Eu ionizo apenas o local que eu quero tratar e eu não tenho radiação de saída. Ou seja, eu vou poupar coração, eu vou poupar pulmão, eu vou poupar rim, vou poupar intestino, vou poupar todos os órgãos que estejam dentro do meu plano de tratamento, tá? Então, a protonterapia veio para, digamos assim, revolucionar a história da radioterapia no mundo, tá? Ela já é amplamente utilizada lá fora, mas infelizmente não chegou aqui ainda no Brasil. E ela já existe há 20 anos, já é uma tecnologia que existe há 20 anos, e mesmo assim o nosso país ainda está atrasado nesse quesito, né? Aqui eu tenho outro exemplo, ó, paciente deitado aqui, eu tenho a dose de protonterapia entrando, ionizando o tumor e parando. Aqui do lado eu tenho a comparação com a radioterapia convencional, né? Veja que tem dose entrando, ioniza o tumor, só que eu tenho dose de saída. Então, eu vou ionizar tudo que tiver no caminho ali entre o tumor e a saída, tá? E aí, gente, aqui são as referências bibliográficas, tá? Do que a gente utilizou. Depois vocês podem clicar para dar uma lida, que é muito bom, esses artigos que eu coloquei aqui. E é isso, gente, que são as minhas redes sociais, o meu e-mail, para quem tiver alguma dúvida que quiser mandar depois, que lembrar de alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. E uma frase aí de efeito para vocês, que não existe progresso sem esforço. É o que eu costumo muito falar para os meus alunos e aqui eu repasso para vocês, tá bom? Se esforcem bastante, que no final a recompensa com certeza vem, tá bom? E aí eu vou abrir aqui para perguntas, deixa eu olhar a caixinha, talvez deve ter alguma pergunta. Maria, se quiser me assessorar. Olha, eu vou lhe falar que... pediram para você voltar um pouquinho nesse slide da referência, só para eles pegarem. Certo. Eu posso mandar, tem algum lugar que eu possa mandar, não? Os Pode slides? Sim, você pode me mandar lá no WhatsApp e eu repasso para eles ou por e-mail. Pronto, depois eu vou mandar. Perfeito. Olha, Certo. só elogios, o pessoal aqui, meu Deus, não queria nem terminar a aula. Ninguém queria acabar essa aula hoje. E não tem dúvida, não? Cadê as dúvidas? Tem aqui no nosso chat várias dúvidas. Deixa eu começar aqui da primeira até as últimas. Tem alguns comentários. Bom, chegamos... Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui as perguntas, Maria. Posso ler? Pode também, não tem problema não. A primeira pergunta que tem aqui tem assim: em crianças menores, crianças hiperativas e crianças especiais, é usada anestesia geral em todas as sessões, todos os dias? Assim, gente, a gente não chama de anestesia geral, porque a anestesia geral é aquela que a gente coloca na medula, né? Que tem a gente coloca via seringa, né? Tem uma agulha grande, que vocês aí já devem saber como é que funciona a anestesia geral, e a gente coloca na medula para poder tirar toda a dor que possa vir do paciente. A gente não chama de anestesia geral, a gente chama de sedação geral. Como é que acontece essa sedação? É um produtozinho inalatório, né, que a gente coloca para a criança inalar, e aí, enquanto ela vai inalando, vai ocorrendo a troca gasosa e vai chegando no cérebro, né? E aí ocorre um comando de relaxamento muscular total, inclusive relaxamento cerebral. E aí acontece que ela vai ser induzida a dormir, tá? Agora, se houver estímulo de dor, se eu beliscar ela vai sentir,
tá? Se eu colocar um catéter nela, ela vai sentir. Então, não é a gente não chama de anestesia geral, é uma sedação geral, porque ela vai acabar sentindo qualquer dor que eu venha a fazer, só que ela vai estar com os estímulos bem pequenos, bem poucos, porque ela vai estar dormindo profundamente, é uma dormida profunda. Só quem já recebeu essa sedação sabe o que é. Eu já recebi algumas vezes, meu amor, é o maior sono do mundo. Você dorme assim que não sabe nem o que aconteceu. Aí tem outra pergunta aqui sobre o hipofracionamento de mama. Gente, qualquer tipo de hipofracionamento, né, que acontece, o que é o hipofracionamento? A gente tem o hiperfracionamento, que é o mais comum, né, que são entre 15 e 37, 40 frações, e a gente tem o hipofracionamento. O hipofracionamento, ele é entre 5 e 15 seções, tá? Que é o que está bombando no Brasil, é o hipofracionamento. O hipofracionamento, ele tem diversos benefícios, né? Tanto para o paciente quanto para a instituição. Para o paciente, é que ele vai vir menos vezes, né? A chance de movimento vai ficar menor, porque ele vai fazer menos sessões e etc. Agora, o que é que faz com que tenha um hipofracionamento de qualidade? Tecnologia. Eu tenho que ter um IGRT, que é a radioterapia guiada por imagem, tá? Eu só posso fazer um hipofracionamento se eu tiver IGRT na minha instituição. Se eu não tiver IGRT, que é fazer um conibin, que é uma tomografia todos os dias daquele paciente antes da entrega da dose, eu não tenho como fazer hipofracionamento. Então, qualquer tipo de hipofracionamento, seja de mama, seja de próstata, seja cerebral, só é possível com tecnologia IGRT, certo? Aqui está dizendo que teve um aluno que teve um tumor no cérebro, fez radioterapia e ficou cego. É um dos efeitos que pode acontecer, dependendo da localização, né? Se atingir quiasma óptico, se atingir nervo óptico. Infelizmente, é um dos efeitos agudos ou tardios que podem acontecer. O médico pondera isso, pesa isso, vê se é melhor que ele fique cego e vivo ou que ele tenha visão por pouco tempo e depois venha a falecer. Então, o médico pesa tudo isso e prescreve a radioterapia, tá? Esse é um risco que realmente acontece. Eles oferecem as opções aqui, a Catiane falou, né? Escolhi pela químio em vez de rádio. Hoje meu sobrinho faz 17 anos, teve câncer aos 5. Ai, que coisa boa, que ele tá bem, graças a Deus. Graças a Pois Deus. é, realmente tem essa escolha, porque o paciente é menor, então a mãe é que tem que decidir, né? Se ele vai fazer ou não o tratamento. Mas tem pacientes que não tem como ter escolha, dependendo da localização, de que tipo de neoplasia seja, a única escolha é a radioterapia. E aí você escolhe se vai fazer ou não. Não tem como dizer assim, você quer químio, você quer rádio ou você quer cirurgia, porque aquele paciente não se enquadra naquelas situações, entendeu? Stephanie perguntou, esses efeitos por conta da radioterapia podem encurtar a vida do paciente? Com certeza, tá? Os efeitos da radioterapia, eles podem ser agudos, né, que são aqueles que é a radiodermite, que são as estenoses, problema para urinar, ardência para urinar, enjoo, cansaço, são os efeitos agudos. Agora, nós temos os efeitos tardios, né, como câncer radioinduzido, por exemplo, que pode chegar a vir encurtar a vida desse paciente. Mas, como eu já disse anteriormente, tudo é pesado, né? Juliana perguntou, seria ela pouco usada em crianças justamente por conta dos efeitos tardios? Isso mesmo. Pelo futuro, problemas que possa acarretar na vida da criança. Isso mesmo. Laila também acertou. O Kleber disse que raramente pode ter uma reirradiação no mesmo local. Sempre tentando a químio primeiramente, uma nova recidiva para fazer aí a radioterapia. Alguns casos são assim mesmo. Gisele perguntou se os efeitos são tardios, então a criança que foi curada do câncer precisa ser acompanhada por quanto tempo? A vida inteira. Toda pessoa que teve câncer, né, seja ela criança ou adulto, enquanto ela viver, ela tem que ser acompanhada, tá? Dependendo do tipo de câncer, anualmente, e se for um câncer que tenha um resultado bem legal, de 5 em 5 anos. Mas qualquer pessoa que tenha câncer, a vida inteira.
A Juliana perguntou, em caso de anestesiar a criança, é formado tipo uma UTI no local para caso seja preciso? Juliana, infelizmente, na sala de radioterapia não tem como transformar em UTI. Em algumas das minhas aulas, eu até falo sobre a cirurgia, né, que é feita com radiação dentro da sala de tratamento. Infelizmente, nunca uma sala de acelerador linear vai ser uma UTI, não tem como transformar. A gente consegue deixar ela o mais segura possível, que é com oxigênio, o paciente já com o acesso, né, para se precisar colocar um remédio intravenoso, e a monitoração cardíaca e respiratória. É só o que a gente consegue fazer. Mas precisar entubar, por exemplo, esse paciente, não tem o que fazer, tem que chamar realmente o SAMU. Obrigada, gente, pelos elogios, eu estou lendo tudinho aqui. Aí, José Nielson perguntou, quando a criança faz o tratamento e recebe o diagnóstico que não foi curado do câncer, o médico solicita o mesmo tratamento, aumenta a dosagem ou passa outro tipo de tratamento? Bom, tratamentos com reirradiação, se tratamento com radiação a primeira vez já é complicado, né? Imagina tratamentos com reirradiação. Reirradiação é uma... Gente, é um desafio muito grande, nem todo mundo é elegível, seja pediátrico, seja adulto, tá? Tratamentos com reirradiação tem que ser só se for paliativo mesmo aqui para a criança. É muito difícil o paciente voltar a fazer radioterapia naquele mesmo lugar em um curto espaço de tempo. Já perdeu algum paciente? Como lidar com o sentimento de perda, já que houve ali um vínculo? Gente, infelizmente, essa pergunta me deu até, assim, um arrepio, porque, assim, são 4 anos já de convivência com a radioterapia e não tem como a gente não ter perdido um paciente, tá? É uma coisa que acontece, assim, muito mesmo, e inclusive pacientes que já faziam parte da sua vida, mandavam mensagem no WhatsApp, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, como é que você tá? E aí, um belo dia, vem a notícia que ele não está mais conosco. Então, é muito difícil. A gente procura não ter vínculo, mas tem pessoas que não dá, que o santo bate aí, não tem como. E aí já aconteceu, sim, de eu perder. Já aconteceu de eu perder paciente também na sala de tratamento, tá? Fazendo o tratamento do paciente, ele teve uma parada cardiorrespiratória e não deu tempo. Enfim, então, é o tipo de situação que você tem que estar muito preparado, que vai acontecer, tá? Não é que pode acontecer, não, é que vai, porque você está lidando ali com inúmeros pacientes muito debilitados, né? O aparelho usado na radioterapia de adulto é o mesmo para uma criança, eu acho que o Marcondes quis perguntar. É o mesmo aparelho, nada muda, só vai mudar a dosagem, tá? Marcadores de borracha também funcionam muito melhor que as de bolinha, que são as esferinhas. Borracha não dá nenhum artefato. Kleber, mas na tomografia de planejamento, eu quero um artefato. Essas esferas que a gente chama de BIB, é um artefato de metal, só que eu quero ver eles na imagem, entendeu? Porque eu quero que eu trace uma linha entre eles e veja se está tudo alinhado e veja qual foi o isocentro que eu marquei na tomografia, para a partir daquele ponto eu fazer os deslocamentos necessários, entendeu? Então, esse marcador, eu preciso que ele seja realmente de metal, bem radiodenso, para poder aparecer na minha tomografia, tá certo? A Juliana perguntou, na tomografia de planejamento é feito 2 tomografias seguidas, uma antes e uma depois da máscara e das marcações? E no caso, após a segunda tomografia, as 2 esferas não estarem alinhadas, teria que refazer a máscara e as marcações? Vamos lá. Não é que seja feita 2 tomografias. O paciente que veio fazer aquela máscara, ele já tem uma tomografia de diagnóstico, uma tomografia que ele fez em qualquer canto, tá? Ele já tem aquela tomografia de diagnóstico, tá? Essa segunda tomografia que ele está fazendo em outro dia com a máscara, já é uma tomografia de planejamento, ela não serve para diagnóstico, certo? E aí a gente coloca as esferas e faz o scout, né, que é o topograma, a gente faz uma primeira tomada anterior e lateral, verifica se as bolinhas estão alinhadas nesse scout. Se elas não estiverem alinhadas, a gente vai ter que ir lá dentro, realinhar, fazer outro scout para aí sim começar os cortes, tá?
para evitar ao máximo que a gente faça a tomografia, depois perceba que está desalinhado e ter que repetir a tomografia. Aí fica mais difícil, né? O paciente vai levar outra radiação sem necessidade, certo? Então, não precisa refazer as máscaras, é só retirar a bolinha, retirar a marcação, marcar no canto correto e aí sim faz a tomografia, tá? O Júnior perguntou, se o tratamento com os prótons é mais eficaz, por que não utiliza apenas eles ao invés dos fótons? Eu também me faço essa pergunta, mas sabe por quê, Júnior? Porque não tem no Brasil. Não tem aqui no Brasil ainda. E eu também me pergunto por que os hospitais, né, são tão ricos e não investem num negócio que é... Gente, a melhora, os estudos que tem com protonterapia, depois vocês pesquisem aí, é superior, assim, num nível estratosférico. Então, infelizmente, ninguém quis investir ainda em protonterapia, que é um negócio muito caro. Gente, radioterapia é um negócio milionário já. Protonterapia é bilionário. Então, precisa de uma pessoa com muita coragem para investir aqui no nosso país. Que era para ser o governo, né? Mas ainda não aconteceu. Infelizmente. E aí, gente, muito obrigada pelos elogios de vocês, eu fico feliz. A Stephanie perguntou, para quem gosta de lidar com crianças e também tem interesse na área de radioterapia, tem como se dedicar a essa área para lidar somente com o público infantil? Stephanie, pelo menos aqui no Ceará, eu não sei como é a realidade em outros estados, tá? Mas aqui no Ceará, a gente não tem um centro de radioterapia só para a criança. É sempre mesclado, porque como a gente recebe pouco público infantil, por conta desses motivos que eu falei para vocês, acaba que não tem um local só para criança. A gente acaba tudo junto misturado. Mas você vai estar sempre lidando com criança. É difícil um mês que você não esteja tratando criança, tá? O Kleber perguntou, as reações são sempre as mesmas na hiper e no hipo? Não, Kleber, as reações não são sempre as mesmas, tá? É um assunto bem complexo que depois, né, Maria, a gente vai divulgar um curso de radioterapia, que aí vocês vão poder ver esses assuntos aqui. Mas é porque, gente, radioterapia é um mundo extenso, grandão, sabe? Mas as reações não são sempre as mesmas, tá? Quanto mais fracionado, é como se fosse assim, você vai tomar aquela dose grandona num dia só e você vai tomar aquela dose diluída em pequenas dosezinhas diárias, então vai ser diferente. Agora, no final, na soma total, os efeitos tardios é que podem ser os mesmos. Agora, os efeitos agudos realmente não são iguais, tá? A Raimundinha perguntou, numa pessoa adulta, quais os efeitos a longo prazo para uma pessoa que faz 3 cirurgias de cesariana? Ela fica acumulada no organismo, a anestesia fica acumulada, gera cefaleias para o resto da vida. Raimundinha, a cefaleia da anestesia não é pela anestesia propriamente dita, é porque quando o médico faz o furo para colocar a anestesia, pode vazar um pouquinho do líquor, né? O buraquinho que o médico colocou a seringa. Então, a cefaleia é por conta desse vazamento de líquor. E aí acontece uma falta de pressão, né? Onde fica lá no plexo coroide, fabricando o líquor, e aí é por isso que a paciente pode ficar com cefaleia, tá? A Giovana perguntou, essa sedação diária no paciente pediátrico pode causar insônia devido à dependência? Olha, insônia eu nunca vi relatar, não. A dependência, ela gera uma hiperatividade, uma falta de paciência, sabe? Parece muito com qualquer dependência química, como se fosse uma dependência de álcool, dependência de droga. Os sintomas são muito parecidos, tá? Só que como é um curto período de tempo, não chega a ser tão problemático quanto uma pessoa viciada em drogas, tá? Só que a dependência, infelizmente, ela existe. E com criança é muito difícil de lidar. O Kleber falou que as borrachas você vê também. Testa para você ver, depois você vai ver o resultado. Tá certo, Kleber. Mas, assim, as esferas de metal, elas se tornam um pouquinho melhor porque elas são tão radiodensas que elas brilham, né? Então, acaba que num corte a gente consegue ver bem mais nítido, digamos assim. As de borracha, você tem que se esforçar um pouco mais para enxergar. De nada, Juliana. Obrigada, vocês também.
A Daiane perguntou, a protonterapia traz algum efeito tardio para o paciente? Daiane, a protonterapia é mais difícil de ter efeitos tardios. Por quê? A gente tem a dose de entrada, né, a ionização do tumor e não tem a dose de saída. Então, os efeitos agudos, eles podem acontecer na protonterapia. Bem menos do que na radioterapia convencional, mas podem acontecer os efeitos agudos. Agora, os estudos, né, que já tem 20 anos de estudos de protonterapia, demonstram uma queda de 87% nos efeitos tardios, comparando a protonterapia com a radioterapia convencional. Então, 87% é uma porcentagem, assim, muito grande para você não levar em consideração, né? Então, existe ainda um risco de efeito tardio? Existe, mas é mínimo mesmo, viu? De nada, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Beber aqui uma Agora é a água hora. aqui. Aqui é só elogios, minha querida, para você. Todo mundo adorou as Obrigada, informações, gente. deixou a gente Obrigada. com vontade de estudar mais sobre a área de radioterapia, também a área pediátrica, né? Que Gostinho é de quero tão mais. gostinho de quero mais. Esse quero mais a gente vai matar lá na capacitação, hein, gente? Já fiquem ligados. É, sim, vamos abordar muito assunto, porque na radioterapia é um mundo inteiro de assuntos, então é coisa que não acaba mais. Se perguntar Essas aqui, vai 2 até de horas manhã. aqui, vai até passar o final de semana pendurado aqui aprendendo cada vez mais. A Raimundinha perguntou assim: um diagnóstico de água no cérebro e tumor ao mesmo tempo. Quais as chances de esse adolescente sobreviver? Essa água é o líquido cefalorraquidiano? Sim, essa água no cérebro que a gente chama, né, é quando há uma produção de líquor maior do que o normal. Esse líquor pode estar tanto no próprio plexo coroide, que é onde tem a fabricação desse líquor, né, quanto na região de meninge, né, entre a aracnoide e a dura mater, pode se formar ali o líquor crescendo e fazendo aquela pressão no cérebro da pessoa. Em relação às chances de sobreviver, é muito complexo, porque depende do tamanho do tumor, depende se foi feito o tratamento correto, se a drenagem é possível, se a cirurgia é possível, se precisa de radioterapia. Então, realmente é muito complexo dizer se as chances de sobreviver, tá? Se é só cirurgia, não, pode fazer também a radioterapia, quimioterapia, depende de vários fatores. Mas quanto maior o problema, né? Quanto mais locais acometidos, mais somas de tratamentos eu preciso fazer. Às vezes só a cirurgia não vai dar jeito, às vezes só a radioterapia não vai dar jeito, tem que somar os tratamentos para poder ter um bom prognóstico para esse paciente, tá? E aí, gente, mais perguntinhas? Ou a gente pode encerrar dando beijos? Já tá chegando a hora, né, Maria? Gente, se tiverem mais alguma pergunta, vocês têm uns minutinhos aí para estar fazendo, enquanto eu faço aqui os agradecimentos, né, a você, Carol, por toda a sua contribuição em conhecimento. Todo mundo ficou aqui, aula maravilhosa, como ela explica super bem, um assunto tão que muitas das vezes, para quem é estudante, já acha assim, meu Deus, é muito difícil entender isso aqui, não estou conciliando. E realmente você conseguiu explanar esse assunto de forma leve, de forma bem didática. Todo mundo conseguiu, acho que todos aqui, que quem é profissional super entendeu bem, claro, e quem é estudante conseguiu também absorver e entender o que você estava repassando, entender todo o contexto do assunto. Então foi assim muito, muito didático. Eu só tenho a agradecer pela sua participação, tá? De nada, gente. E eu super recomendo a radioterapia. É uma área, assim, maravilhosa, fascinante. Quem quiser entrar na área vai, com certeza, se realizar. Porque, claro que o diagnóstico é muito importante também, todas as áreas são. Mas a radioterapia que você trata e você traz a cura do paciente não tem preço. Para mim, realmente, foi a área que eu escolhi, que eu não me arrependo de forma nenhuma. E aqui a Raimundinha perguntou se o técnico em radiologia, para atuar nessa área, basta fazer uma capacitação.
Hoje, gente, o CONTE lançou uma nota já, né, que o técnico em radiologia, para trabalhar com radioterapia, ele precisa ter uma especialização de no mínimo 300 horas, 360 horas, uma coisa assim, tá? Agora, o tecnólogo já sai da faculdade habilitado para trabalhar com radioterapia, mas o técnico, ele precisa fazer essa especialização, que inclusive em alguns locais tem de graça, a Fiocruz tem de graça capacitação para Sim, técnico. verdade. Na verdade, o Ainda técnico, né, o pagam, aluno né? isso, o aluno do técnico, ele tem que buscar tem muitas instituições que ofertam, a especialização pós-técnica, né, que ela está dentro dos Isso, padrões do MEC, a carga horária também é admitida, segundo o conselho, cobra, exige que ele tenha uma carga horária, como você falou, são 360 mais de 300 horas, se não me engano, são o isso, mesmo para a mesma carga horária de pós, né, que geralmente são 360 horas no mínimo. isso. Então, tem muitas instituições, viu, gente, para nível técnico, que trabalham com a especialização pós-técnica, tá bom? Então, fiquem ligados, a gente vai ter a capacitação e, quem sabe, com fé em Deus, a gente consegue aí uma especialização a nível técnico para também abranger esse público que realmente é carente, né, de formação, de educação continuada muitas vezes. Com certeza. Pois muito obrigada, gente, por tudo. E o local, gente, é a Fiocruz. Acessem o site da Cruz, gente. Fiocruz. De vez em quando eles lançam um edital, tem uma provinha que você passa e você recebe dinheiro para poder fazer a especialização, tá? Então, além de não pagar, você ainda recebe uma bolsa de 2.000 e tantos reais, se eu não me engano, tá? É bem, Então, Fiocruz é assim, não tem nem como isso, é fantástico, né, o ensino que eles aplicam e a forma com que facilitam para todas as pessoas de todo o Brasil que querem se qualificar e se formar. Então, minha isso. querida, só tenho a agradecer, tá bom? Muito De obrigada a sua nada, eu que agradeço a participação. vocês, a participação dos alunos também maravilhosa. Eu amo quando tem pergunta, eu amo quando interrompe a aula para perguntar. Eu não gosto de falar sozinha, eu fico, oh meu Deus, ninguém vai perguntar nada, não. Não, e eles mandam aqui esses meninos são tudo assim, eles mandam tudo no chat, tudo bem organizado, eles vão colocando aqui no chat, e aí depois a gente sempre acaba fazendo, né? Porque eles ficam tão vidrados em você falando que eles nem interrompem. É. Pois tá bom, gente. Muito Gente, obrigada, muito um obrigada beijo, a boa todos que noite. participaram, tá? Vocês também. Não esqueçam que amanhã nós continuamos a nossa maratona amanhã. Tá bom? Temos aula amanhã, 7h30 da noite, no mesmo horário, no mesmo canal, viu? Não se preocupe. Carol, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento a você, a toda a colaboração e participação sua nesse evento que realmente abrilhantou, você contribuiu de forma positiva, e eu só tenho a agradecer, tá, minha querida? Boa noite De para você. nada, meu amor. Boa noite, um cheiro. Gente, boa Tchau. noite Boa para noite a todos. Tchau, todos. tchau.